o testemunho desses missionários. Mas eu costumo chamá-los de os heróis da fé da era pós-moderna, né? São os heróis anônimos que muitas vezes a igreja desconhece. Pois bem, vocês apoiam o projeto Etnias Brasil. O projeto só pode ser rodado hoje da forma que é, graças a esses missionários que há dezenas de anos atrás pagaram o preço para que a Bíblia, eu vou colocar aqui, conotar aqui como objeto, como a peça mais importante que um cristão pode ter ao seu alcance, ou seja, um presente de Deus para todos nós. Eles saíram dos Estados Unidos num aviãozinho, aportaram numa serra no município chamado Conquista do Oeste, caminharam dias para chegar até esse povo. Vocês não imaginam o que esse casal passaram ao longo desses anos no meio desse povo, para poder traduzir a Bíblia para a língua do povo nambiquara. Foram ameaçados de morte, tiveram que sair corridos da aldeia várias vezes, tacaram fogo na casa deles, no meio do mato, eles estando dentro da casa, mas eles em hipótese alguma desistiram, porque foi Deus quem os enviou, e eles acreditavam piamente que em todas essas situações era Deus quem estava livrando-os, e que portanto eles deveriam continuar o trabalho e deixar esse legado tão importante que é a Bíblia Sagrada. E se você prestou atenção no testemunho, não tão somente para que pudessem conhecer o Senhor Jesus através da palavra, mas muitos hoje, que estão lá entre nós, foram alfabetizados. Nós recebemos nas escolas as apostilas da vida, né? Os livros do MEC, lá os nossos indígenas foram alfabetizados, aprenderam a ler e escrever através da Bíblia Sagrada. Quem adentrou aqui ao templo pôde ver à sua direita uma série de aparelhos ali. Talvez você também não diga que aquilo ali tem tanta importância, mas aquilo ali é a história da Bíblia Sagrada entre o povo nambiquara, começando com a Bíblia impressa na própria língua, e depois com aqueles aparelhos numa versão menor, individual, numa versão coletiva para 10 pessoas, numa versão coletiva para toda uma aldeia, saindo do áudio para uma retroprojeção para pequenos grupos, também uma retroprojeção para grandes grupos, tudo na língua. Hoje o povo nambiquara, ele assiste o filme Jesus, com Jesus falando em nambiquara, Pedro falando em nambiquara, João falando em nambiquara. Isto logo faz sentido para o povo consegue compreender o Evangelho, dentro ainda do testemunho deles. Não sei se você observou a dificuldade que eles tiveram para já no finalzinho da tradução, 40 anos depois, eles não achavam uma palavra que pudesse substituir a palavrinha fé, e que pudesse fazer sentido para o povo. Falava-se em fé, o povo não entendia nada, não sabia o significado, porque a palavra não fazia parte do vocabulário. Então logo a Bíblia estava incompleta. Mas num dia, aprove o Senhor, eles saíram para caçar, e não conseguiram caçar nada, absolutamente nada. Vocês se lembram do episódio da pesca maravilhosa? Lançaram a rede, né? E não pegaram peixe, mas o mestre foi lá e fez o milagre, e aí pegou um montão de peixe depois. Foi mais ou menos assim naqueles dias. Eles saíram para caçar e não pegaram nada.
Mas o missionário, queridos, pautado na palavra de Deus, e a palavra de Deus nos diz que nós estamos rodeados por uma nuvem imensa de testemunhas, pessoas que estão de olho em mim e em você, para ver o que é que nós estamos fazendo, como é que nós estamos nos comportando, e qual é o testemunho que temos dado a respeito desta palavra. E os missionários Meno e Barbara Crocker davam um bom exemplo. Todas as vezes que tacavam fogo em suas casas, todas as vezes que tentavam matá-los literalmente, eles não reclamavam, eles não amaldiçoavam o povo, mas aonde quer que eles estivessem, eles dobravam os joelhos. Podia ser no rio, podia ser na mata, na lama, onde quer que eles estivessem, eles dobravam os seus joelhos, erguiam as mãos para os céus, adoravam a Deus, clamavam a Deus, suplicavam a Deus. E quem é que estava por ali? Os indígenas, vendo toda aquela cena. Quando eles foram para cá, se não pegaram nada, eles pensaram: vamos fazer o mesmo que a missionária e o missionário fazem. Dobraram os seus joelhos ali no meio do mato, e como se fossem papagaios de repetição, com todo o respeito, começaram a usar a mesma linguagem, as mesmas palavras dos missionários. Deus nos abençoe, Deus manda aquilo que nós precisamos. E não é que a caça veio? Vários homens, todo mundo matou cateto lá, chegaram até enjambrado, né? Um cateto de um lado, cateto do outro, e chegaram na aldeia com bastante carne, já foram direto para a casa do missionário. E aí um deles disse: agora nós compreendemos o que é que você está querendo falar com essa palavra fé. Palavra fé é quando nós não conseguimos alguma coisa, quando algo está muito difícil, basta dobrar os joelhos, erguer as mãos para os céus e falar com o seu Deus, e Ele responde, e as coisas começam a acontecer em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, a Bíblia é algo importantíssimo para todos nós. Os primeiros exemplares, isso aí sou eu que estou dizendo, começam com Moisés lá no deserto, né? Quando Deus manda ele subir lá no monte, e ele desce ali com os 10 testamentos, e Moisés começa a ensinar a palavra com base naquilo que Deus escreveu com o seu próprio dedo naquelas tábuas. Moisés começa a escrever também uma série de situações que Deus passa para ele, para que ele possa ensinar o povo naquela caminhada tão difícil rumo à terra prometida. Olha a tarefa de Moisés de ensinar o povo a respeito da vontade de Deus, dentro daquilo que ele já vinha escrevendo. Moisés já tinha escrevido ali o Gênesis, e ele tinha que explicar para o povo como foi que Deus criou os céus e a terra e tudo mais. Mas o povo era analfabeto, o povo não sabia ler e escrever, porque foram escravos durante 400 anos, mas Moisés era um homem estudado, estudou nos melhores palácios do Egito, e Moisés começa a ensinar a palavra de Deus ali no meio do deserto. Queridos, passaram-se séculos e séculos, e chegou um período da história da humanidade, em que a historicidade, a história nos diz, chamado de Idade Média, ou melhor dizendo, a Idade das Trevas, a Idade da Escuridão. Por que esse período foi chamado de Idade das Trevas, ou Idade Média, melhor dizendo? Porque foi um período em que o catolicismo romano dominava todas as áreas da sociedade. Você não podia fazer nada, absolutamente nada, sem o crivo e o autorizo da Igreja Católica. Nem os reis mais poderosos ousavam fazer alguma coisa sem a bênção papal. E a Bíblia, os escritos bíblicos, aonde estavam? O que foi feito disso? Havia um controle por parte da igreja. Ninguém tinha acesso à Bíblia,
exceto os líderes religiosos daquela época. E para piorar, a Bíblia estava escrita em latim. Quem é que lia em latim, senão o Papa, os monges e os padres, ou seja, os religiosos daquela época? Em suma, o povo não tinha acesso à palavra de Deus. O povo desconhecia a vontade de Deus. O povo não tinha relacionamento com Deus, porque não conseguia ouvir a voz de Deus, que era audível através desta palavra. Mas o Senhor queria mudar essa situação, e Ele levanta um homem chamado Martim Lutero, que em meados de 1500, no início de 1500, ele tem a curiosidade. Ele vai para o seu quarto, é um monge, e ao deitar-se, ele pega a Bíblia, um exemplar da Bíblia, e ele começa a estudar a palavra. E ele vai para o livro de Gálatas, e algo intrigava Martim Lutero. A igreja estava cobrando indulgência, pedindo dinheiro, e quem tinha dinheiro pagava, e tinha os seus pecados perdoados, e poderia ter acesso à salvação. A salvação era literalmente comprada, dentre outras situações, culminadas como heresia diante dos olhos do Senhor. E ele começou a ler Gálatas, e ele viu que a salvação não era por mérito do homem, que não era com dinheiro que você comprava a salvação, ou por posição social, mas a salvação é graça e misericórdia de Deus, e a salvação vem pela fé, por acreditar que Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia. Isso estava escrito na Bíblia, e o povo não sabia disso, e agora, através de Martim Lutero, a verdade estava sendo revelada, e a idade das trevas agora começou a se transformar na idade da luz, porque foi esclarecida ao povo a vontade de Deus, e a vontade de Deus era que todos fossem salvos por intermédio de Cristo Jesus. E ele levantou as 95 teses e lutou, e outros entraram nessa luta com ele, e surgiu a famosa reforma protestante. E nós, queridos, somos frutos desta reforma. Nós somos frutos da tradução da Bíblia, porque depois disso, Martim Lutero, do latim, traduziu a Bíblia Sagrada para o alemão, depois foi para o francês, para o inglês, para a língua portuguesa, até chegar a nós. Se Deus não tivesse levantado um homem para traduzir a Bíblia para outros idiomas, nós não teríamos conhecido de forma a Bíblia é a coisa mais importante, é o objeto mais importante, ela é a nossa ferramenta usual, devemos usá-la todos os dias, devemos manejá-la todos os dias, devemos meditar na palavra de Deus todos os dias. Existem 7 áreas das nossas vidas, e em todas elas você vai achar conselhos da parte de Deus. Você tem um problema financeiro, a Bíblia te instrui. Você tem um problema conjugal, a Bíblia te instrui. Você tem um problema familiar, a Bíblia te instrui. Você não sabe como tratar os seus funcionários, a Bíblia te instrui. Você não sabe como governar um país, uma cidade, um estado, a Bíblia diz qual é o melhor modelo de governança. A Bíblia nos instrui em tudo aquilo que nós precisamos. Sabe por quê? É boca de Deus falando conosco.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aleluia. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco. É imprescindível que nós busquemos a Deus. E a forma mais audível, se podemos dizer assim, a forma mais explícita, mais clara de nos comunicarmos com o nosso Deus é através da leitura bíblica. Deus literalmente abre, escancara a sua boca para falar conosco dentro daquilo que nós precisamos e necessitamos. Porque a palavra de Deus nos diz que nós buscamos entender a Deus, mas as Escrituras, na verdade, elas testemunham, elas revelam, elas descortinam a boa vontade de Deus a nosso respeito, queridos. E eu lhes pergunto, para algo tão importante como a palavra de Deus, quanto tempo você tem se dedicado por dia, não é por mês, na leitura da palavra de Deus? Pense nisso até o final do culto. Quanto tempo você tem meditado na palavra do Senhor? E se quando você medita, nada acontece, por que será? Nós vamos ler agora um episódio histórico do povo de Israel em Neemias capítulo 8, verso 8, e você vai ver o poder que a palavra de Deus tem. Capítulo 8, verso 8 de Neemias nos diz assim: leram o livro da lei de Deus, interpretando-o, explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas, que estavam ensinando o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Qual é o contexto dessa história? É o pós-exílio. O povo de Deus, 70 anos antes, haviam abandonado os preceitos do Senhor, haviam abandonado a reflexão no livro da lei. O povo não falava mais com Deus, o povo não orava mais, o povo não meditava na palavra, o povo não tinha mais relacionamento com Deus, o povo não ouvia mais a voz de Deus, e portanto, estavam longe do Senhor. O Senhor toma uma atitude, porque muitas vezes, queridos, o castigo vem, não porque Deus é mau, ou porque tem prazer em nos castigar, mas a lição, muitas vezes dura da parte de Deus, ela vem para que nós possamos aprender e valorizar este Deus Todo-Poderoso, para que possamos ter lição na prática, e possamos nos arrepender, e nos voltarmos a Deus. E o castigo foi tão duro, foram 70 anos de escravidão, foram 70 anos no exílio. Deus leva o seu povo para a Babilônia, e ali, eles são impedidos de cultuar a Deus. A situação se agrava mais ainda, mas Deus levanta ali no meio do deserto, homens compromissados, homens cheios do Espírito Santo, como Esdras, como Jeremias e tantos outros,
como Daniel. E enfim o cativeiro acaba, os 70 anos se completam, Deus cumpre a sua palavra, e o povo é liberto do exílio. O povo tem a autorização do rei da Babilônia para voltar para Jerusalém, para voltar para a sua terra natal. 40 dias de viagem, e quando eles chegam a Jerusalém, está tudo destruído, os muros quebrados, as portas, tacaram fogo nas portas, não sobrou nada de Jerusalém. Mas Deus levanta Neemias, e Neemias levanta uma equipe de construtores, e eles reerguem os muros, e eles consertam as portas. E chegou num dado momento em que mais ou menos 90% da obra de restauração e de reconstrução de Jerusalém já estava pronta. Mas haviam ainda alguns lugares que precisava de conserto. E existia uma praça no lugar mais alto, muitas madeiras, destroços. E o povo convidou o profeta de Deus, o sacerdote de Deus, o homem de Deus, para ler a palavra naquele dia. E ele aceitou o convite, e para que todos pudessem ouvir a palavra, ele subiu no lugar mais alto, aonde estavam aqueles escombros. E diz a palavra que nós lemos aqui, que ele começou a ler o livro da lei, a Bíblia dos judeus, vamos dizer assim. Queridos, não precisou de pregação, não precisou de eloquência, não precisou de palavras bonitas, não precisou de um púlpito bonito, não precisou do prelúdio musical dos levitas, não precisou de artifícios de homem para criar um clima legal, para ler a palavra. Mas Deus já estava trabalhando no coração do povo. E diz a palavra que nós lemos, que quando ele começou a ler a lei de Deus, eles começaram literalmente a chorar. O desespero bateu no povo, e o povo não parava de chorar e de lamentar. Naqueles dias havia uma grande festa chamada Festa das Barracas. O povo comia muito, o povo bebia muito, o povo festejava, o povo se alegrava. Não era uma festa pagã, não havia bebida alcoólica, mas comia-se muito, bebia-se muito, e era um momento de alegria e de comunhão. Mas o povo chorava, o povo pranteava, porque estavam se lembrando, antes do exílio, a desobediência. Eles estavam se lembrando, durante o exílio, todo aquele sofrimento. E agora, no tempo presente, eles estavam chorando, porque Deus mudou a sua história. Deus os livrou, e Deus os trouxe novamente para perto dele. Aleluia. É isso, queridos, que Deus quer fazer conosco. Ele quer ter um relacionamento íntimo, perfeito e eficaz conosco, através da sua palavra. Aleluias. E o profeta, o sacerdote, melhor dizendo, junto com os seus auxiliares, cada um saiu para um canto, fizeram pequenos grupos, e falou para o povo: não é motivo de chorar, não é motivo de prantear, é motivo de nos alegrarmos, porque a palavra de Deus está aqui, e a palavra que
que Ele traz a nós no dia de hoje é palavra de júbilo, é palavra de alegria, é palavra de restauração, é palavra de reconstrução, é palavra de vitória, é palavra de sucesso. Israel será reerguida, o povo vai avançar, o povo será vitorioso, porque Deus nos tirou do cativeiro e Deus está conosco, aleluias. Mas tudo isso por causa da palavra. O sacerdote começa a ler e o povo começa a chorar. Eu já experimentei isso, queridos, principalmente com a Nil. Ela vai para o quarto, ela começa a ler, e ela começa a chorar, ela começa a viajar na maionese, ela começa a dar aqueles sobrevoos espirituais, e ela começa a imaginar literalmente cada cena de cada história que é contada na Bíblia, e ela começa a ver o poder de Deus livrando, curando, renovando, restaurando a vida de personagens bíblicos. E ela me diz assim: como o nosso Deus é grande, como o nosso Deus é poderoso. Ele fez ontem, Ele faz hoje e continuará fazendo muito mais pelo seu povo, aleluias. É por isso, queridos, que você tem que ler a Bíblia. É por isso que você tem que buscar intimidade com Deus. A Bíblia, queridos, quando ela está aberta, literalmente é Deus falando conosco. Milagres podem acontecer simplesmente por você ler a palavra de Deus. E se você der continuidade à leitura na sua casa, diz a palavra que enquanto o sacerdote lia, ninguém saía do lugar, ninguém ia para o banheiro, ninguém batia papo com um colega do banco do lado, ninguém acessava o WhatsApp. Opa, não tem ninguém mesmo. Durante o culto, nada lhes roubava a atenção. Diz a palavra que quando ele começa a ler, querido, e não precisou o sacerdote pedir, o pastor pedir, não. Eles por si só, todos unânimes, caíram no chão de joelhos e colocaram seus rostos no pó. Só de ouvir a palavra. Precisamos, queridos, voltar para a palavra, deixar os movimentos e voltar para a palavra. Precisamos colocar a Bíblia em primeiro lugar na nossa vida. É o primeiro livro a ser lido, é o único que tem credibilidade 100%, tem inspiração divina, fala ao nosso coração, nos aconselha. Não deve ser apenas um livro de cabeceira, ou um amuleto da sorte, como muitos fazem, apregoando ali um calendário com o Salmo 23 ou 99, e mecanicamente começa-se a recitar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, queridos, a Bíblia é muito mais do que isso, ela é mais profunda. E quando nós entendemos e mergulhamos dentro dessa profundidade, que é um relacionamento com Deus através da palavra, nós descobrimos quem é Deus e N possibilidades do nosso Deus trabalhar em nossas vidas e se revelar a nós. Eu quero concluir com um testemunho, e não vai durar 3 minutos, tá bom, Ronaldo? Tinha um senhorzinho no Alto Solimões, no Amazonas, e ele morava ali já há alguns anos, e uma equipe de missionários muito famosa no Brasil descobriu que tinha naquela região indígenas isolados, e fizeram uma equipe e subiram o rio, desceram dos seus barcos, começaram a caminhar e acharam um tapirá, uma casinha no meio do mato.
E eles olharam e falaram: isso não é casa de índio, quem será que está ali? E se aproximaram e bateram na porta daquele tapirá, e saiu um senhorzinho baixinho chamado Francisco. E eles começaram a investigar: mas o que é que o senhor está fazendo aqui? Quem é o senhor? E o seu Francisco começou a contar a história dele. Eu moro aqui há muitos anos, e tem uma igreja que eu fundei aqui neste lugar, temos crentes aqui neste lugar. E os missionários dizem: não é possível, os nossos dados dizem que aqui tem indígenas isolados, e eu estou encontrando o senhor aqui, o senhor diz que tem uma igreja? E ele diz: tem mesmo, e daqui a pouco vai começar o culto, e vocês são os nossos convidados. E aquela equipe de missionário acompanhou o seu Francisco. Sabe quem é o seu Francisco? É o seu Francisco da Silva, desconhecido e anônimo, analfabeto, nunca estudou na vida. E ele contou para os missionários que quando ele era pequeno, adolescente, jovem, até ele ir para aquele lugar remoto, ele não faltava uma escola bíblica dominical. E quando o pastor abria a Bíblia, ele não conseguia ler, ele prestava atenção nos jargões gospel. Mais ou menos assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece, agindo Deus, quem impedirá? E ele decorou mais ou menos 30 versículos, e ele disse aos missionários: foi assim que eu evangelizei. Eu falei cada um desses versículos e expliquei do meu jeito, e Deus me usou, e muitas pessoas foram salvas nesse lugar. Quando os missionários chegam com ele na igreja, uma igreja de palha, queridos, mal acabada, e eles viram ali um grupo enorme de indígenas, e o culto começou, e o Pentecoste caiu naquele lugar, os indígenas falando línguas estranhas, e aquele negócio assim para os presbiterianos era uma coisa de louco, né? E ele disse: esse é o povo? Sim, há 20 anos atrás eu cheguei aqui, eu não sabia falar a língua, eu não sabia ler a Bíblia, mas Deus me deu graça, Deus me deu estratégia, e hoje esse povo está salvo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, aleluias. E agora então eu posso ir embora, vocês vão ficar aqui para traduzir a Bíblia para a língua deles. E o seu Francisco foi para outra tribo dar continuidade ao trabalho. Queridos, a Bíblia, ela é imprescindível para o seu crescimento espiritual. Esteja com ela aonde quer que você for, leve ela na sua bolsa, leve ela no seu carro. A qualquer momento você pode ser acionado e acionada para ler uma partícula da palavra de Deus, para ministrar na vida de alguém, e você tem que estar preparado em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que não seja só hoje o seu lembrar da Bíblia, mas que sejam todos os dias da sua vida, até que Cristo volte para buscar a sua igreja. Amém? Irmão Ronaldo, queria te convidar aqui rapidinho. Eu quero entregar aqui simbolicamente um exemplar da Bíblia Nambiquara. Não vai conseguir ler, né? Mas qualquer coisa te dá uma ajuda. Faz igual o seu Francisco, busca do Senhor que Ele te dá instrução para ler a Bíblia. 40 anos de tradução, os irmãos Mann e Crocker traduziram. Nós trabalhamos juntos na revisão da Bíblia, e é um legado que Deus deixou. Valorize a Bíblia que você tem. A prova dos irmãos está aqui. 40 anos. Isso é alegria para o nosso coração. A palavra do Senhor. Você imagina se eu entregar para você agora uma Bíblia em inglês? Certamente você não vai entender nada. Isso é a simbologia mais simples